Olá, olá, boa noite. Bom, hoje queria-vos falar sobre o último livro que eu li este ano e que acabou, do Gurdjieff, Em Busca do Ser, o quarto caminho para a consciência. Para quem não conhece o Gurdjieff, mas conhece o Enneagrama, é considerado o criador do Enneagrama. Na realidade, aquilo que eu sei, depois foram os discípulos dele, o Ouspensky e uma senhora, não lembro agora do nome dela, quem, digamos, sistematizou toda a informação que ele debitava e que organizou essa informação e que depois apareceu com o formato que nós conhecemos no Enneagrama. O Gurdjieff foi, digamos, o grande mentor, o veículo da transmissão dessa informação e digamos que depois foi organizada, porque ele entretanto morre, e foi organizada pelos seus discípulos. Este livro tem a ver com as aulas que ele dava, foram os apontamentos dos próprios alunos, porque ele na realidade nunca escreveu um livro sobre Enneagrama. Os livros foram construídos e digamos que foram editados e depois tudo estruturado pelos seus discípulos. O que é que eu posso dizer sobre este livro? Eu para já não o vou classificar, não consigo classificá-lo porque não me sinto habilitado para tal. E este é certamente o livro mais difícil que eu li até hoje. Acho que este livro ia-me derrotando. Para terem uma ideia, eu li até a página 140, 150, mas desde o início do ano. Portanto, levei um ano a ler, este ano todo a ler estas 140 ou 150 páginas, porque isto são capítulos muito curtos, 2, 3, 4, 5 páginas, e portanto, aparentemente fácil de ler. São reflexões, sem conexão, sem ligação umas com as outras. Aparentemente isto, então são capítulos pequenos, isto lê-se facilmente. Não, isto é muito denso, mesmo. Deixa-me cá só aqui, marquei aqui uma coisa ou duas, só para terem aqui um exemplo. A inclinação do centro para o devaneio deriva parcialmente da preguiça do pensamento, quando evita trabalhar direcionado a uma finalidade definida. Também advém das tendências correspondentes dos centros sensitivo e motor em manter vivas e recriar experiências, tanto agradáveis como desagradáveis, sejam reais ou imaginadas. A imaginação e o devaneio são instâncias do trabalho erróneo do centro cognitivo. Phonics, isto é uma frase no meio de 300 páginas, mas é tudo assim. Tinha aqui outras notas, mas não sei se vale a pena. Empregamos o plural mundos. Este é o título deste, digamos, artigo, é Dentro da Via Láctea. Empregamos o plural mundos apenas para enfatizar o mesmo conceito básico, isto é, para expressar a ideia de vários mundos existentes em paralelo uns com os outros, não de mundos existentes um dentro de outro. Mas o essencial é que vivemos em vários mundos que se contêm uns aos outros e nos quais permanecemos em relações diferentes. Isto é... não posso dizer um palavrão, mas é mesmo. A verdade desta lei pode ser verificada a cada passo. Para ser entendido por outra pessoa, não só é necessário ao orador saber como falar, como também ao ouvinte saber como ouvir. Temos primeiro de estabelecer a possibilidade de um mútuo entendimento. Para tal, cada um tem de olhar para as coisas, especialmente para nós próprios, de um ponto de vista, de um ângulo que pode ser diferente do que é para nós habitual ou natural. Apenas olhar. Fazer mais só é possível com o desejo e a cooperação do ouvinte, só quando o ouvinte cessa de ser passivo e começa a ouvir num estado ativo. Portanto, é muito complicado. E agora, nos últimos dias, esta semana, eu pus mesmo como missão, vou acabar este livro, não há de ser o primeiro livro a derrotar-me, porque deu cabo de mim, mesmo. Portanto, para não me perder e estar ali sempre concentrado, muito difícil de ler. Portanto, não me sinto habilitado para falar sobre ele. É um livro muito difícil de arranjar. Isto, basicamente, acho que só em alfarrabistas, daquilo que eu me recordo. Isto até foi na FNAC, foi em 2020 na FNAC, de Edições Marcador. Mas não é nada fácil de arranjar. Aliás, os livros dele são muito difíceis de arranjar. Há um sítio que tem algumas coisas, por exemplo, não foi o Ouspensky, mas a tal senhora que era também discípula dele. Eu comprei um livro, 2 livros dela aí num alfarrabista que fica no Largo do Carmo, quando nós descemos para a estação dos restauradores à esquerda, nessa descida muito inclinada ali a meio,
tem o Alfa Revista, já é um senhor de muita idade, e portanto, enquanto ele cá tiver, tem esses livros mais, digamos, esotéricos, e aí talvez consigam encontrar algumas coisas. Mas isto é só mesmo para fãs de Enneagrama, que queiram conhecer um bocadinho o pensamento do Gurdjieff e que estejam dispostos a levar uma tarefa psicológica. Não é um livro para estar a ler olha, agora deixa cá ver um bocadinho o Gurdjieff, deixa cá saber um bocadinho sobre ele. Não, é um bocadinho mais do que isso. Temos que ser mesmo fãs para conseguir. Epá, eu tenho uma facilidade grande em ler, eu leio rápido, sem ter que voltar atrás muitas vezes e ia-me derrotando. Foi um ano para ler isto, estas 300 páginas. Mas pronto, já está, missão concluída, e fiz também questão que fosse o último livro deste ano, o 75º livro. Termina assim, digamos, a saga da leitura de 2023. Não tenho nenhum plano, tal como não tinha para 2023, não tenho nenhum plano para 2024. No início de 2023 comecei a ler e pensei, se calhar deixa cá ver se eu consigo chegar bem, aos 50 livros. Era engraçado, mas sem compromisso nenhum, nem comigo. Foi só começar a ler, pronto, de uma forma solta. Só que depois a dopamina começa a tomar conta de nós e em vez de estarmos assim agarrados ao telemóvel e a ver redes sociais, essa porcaria, parte do tempo dediquei à leitura. Mas isso é uma coisa que eu vou falar depois com vocês, ou amanhã ou no domingo. Vou fazer só uma gravação de uns minutos para mostrar e para vos dizer como é que se consegue ler 75 livros, porque se consegue, qualquer um consegue, com prática qualquer um consegue. No início do ano foi doloroso começar a ler. Para terem uma ideia, eu tinha que ler 4 livros ao mesmo tempo, para ir saltando umas coisas para as outras, que não conseguia fixar só num tema. Mas depois é uma questão de prática. Ao fim de um mês para aí, as ligações neuronais estão todas estabelecidas, as novas ligações neuronais, e já fica muito mais simples para o nosso cérebro pegar num livro e virá-lo de uma ponta à outra. Mas ali, durante algumas semanas, não foi nada fácil e tive que andar a saltitar, até ganhar esse embalo para depois pegar um livro e conseguir lê-lo do início ao fim. Mas sobre isso depois falaremos ou amanhã ou depois, em que eu também vou fazer-vos um resumo do investimento que foi feito da minha parte nos livros, quantos comprei, quantos li, a média de páginas por livro, o livro com mais páginas, etc., para conversarmos um bocadinho sobre leitura, para quem quiser ouvir, porque eu gosto de falar sobre livros, porque é uma coisa que me apaixona. Aliás, basta olhar para aqui, esta sala está cheia, a minha sala na academia do Expo Grupo está cheia, também com uns quantos livros, e já tenho aqui uma agenda para aí, tenho ali 100 livros para ler, talvez 80, 100, e tenho uma agenda para aí com, sei lá, mais 40 ou 50 livros para comprar, porque quando se começa a ler, principalmente livros de desenvolvimento pessoal, uns livros vão fazendo referência a outros, então ficamos com curiosidade de conhecer, e quando vimos podcasts e acompanhamos podcasts de determinadas pessoas, então ainda mais, porque eles falam sempre de livros. Mas pronto, sobre isso falaremos amanhã ou depois. Obrigado e até breve, e boas leituras. Leiam, ok? Não se esqueçam. É melhor do que estar agarrado às redes sociais.